saudades! Hoje é dia de falar um pouquinho sobre o livro 3096 Dias e também sobre a vida dessa mulher aqui na capa que se chama Natascha Kampusch. A Natascha é austríaca e no dia 2 de março de 1998, quando ela tinha 10 anos, ela conquistou o direito de ir sozinha até o colégio dela. Ela cursava a 4ª série e ela tinha acabado de ter uma briga com a mãe, então ela não se despediu da mãe da maneira que elas sempre se despediam, que era dizendo eu te amo, e indo pra escola ela não se despediu dessa forma e foi mesmo assim, mas ela não sabia que só encontraria a mãe 8 anos depois. No caminho pra escola, a Natascha tava indo pelas ruas super seguras, até porque ela morava em Viena, não era um lugar muito violento, e certo momento nesse caminho ela avistou um cara numa van, do lado de uma van branca assim. Ele tava encostado na van e olhando pro pessoal passando, e ela ficou meio hesitante, ela não sabia se ela continuava ou se ela atravessava a rua, mas ela resolveu continuar, e logo que ela continuou não deu tempo de pensar em mais nada. O cara pegou ela, jogou ela na van, e aí esse foi o dia 1 dos 3096 dias que ela passou num cativeiro. O cara da van se chamava Wolfgang Priklopil. Ele era um cara que trabalhava com computadores, assistência técnica, essas coisas, e que todo mundo que conhecia sabia que ele era um pouco estranho, assim. Ele tinha aversão de mulheres, nunca viram ele com nenhuma, nunca foi casado, etc. E inclusive os 8 anos que a Natascha passou em cativeiro, ele nunca abusou sexualmente dela. Então muita gente especulou que talvez ele fosse gay e não conseguia ser aceitado daquela forma. Logo que ele raptou a Natascha, ele levou ela pro cativeiro que ele já tinha na casa dele, que era separado do resto da casa por uma porta gigante de concreto que pesava mais de 150 quilos, então era muito difícil ouvir qualquer som emitido lá. Então aquilo era completamente seguro pro Wolfgang, porque ele já sabia que não tinha como ninguém ouvir os gritos da menina de lá. Nos 6 primeiros meses que a menina de 10 anos foi raptada, ela não pôde tomar banho, ela não pôde sair daquele cativeiro. Ele levava comida, etc, pra ela, mas ela não poderia sair de lá. Então o que ela fazia era tentar tomar banho na pia que tinha no cubículo, inclusive eu vou deixar fotos aqui pra vocês do lugar. Você dava 20 passos e conseguia fazer todo o redor dele, então assim, não tinha espaço pra nada. A Natascha dormia no beliche e usava a escada que tem ligando uma cama à outra pra pendurar as roupas dela. Ela também conta que os 6 primeiros meses foram muito bizarros, porque foi quando ele começou a tentar educar ela de uma outra forma que ela não havia nunca, tido contato, que foi fazendo aquela pressão psicológica, falando que os pais dela, além de não ligarem pra ela, eles não estavam mais procurando, que ninguém mais sabia dela, ninguém mais tinha ouvido falar sobre ela, e foi tentando fazer a cabeça de uma menina de 10 anos funcionar dessa forma, já manipulando ela desde aquele primeiro momento, daquele primeiro contato. E a Natascha poderia muito bem acreditar nisso, porque ela não tinha uma relação tão fraterna assim com a família. Ela se dava bem com o pai dela, com a mãe ela tinha algumas adversidades, mas se dava bem na medida do possível. Só que quanto mais o Wolfgang ia falando essas coisas, mais aquilo poderia ir entrando na cabeça dela, e aí sim ela ficar totalmente vulnerável a ele. Os pais dela não pararam nem nos 6 meses, nem no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de desaparecimento dela. Eles ficaram procurando por muitos e muitos anos, a fio mesmo, botando anúncio em tudo quanto é lugar, tanto na Áustria quanto no exterior. Eles ficaram desesperados, imagina, e inclusive muita gente acusou os próprios pais dela de terem sido cúmplices, até mesmo a mãe. Muita gente criticou muito a mãe, falando que elas não tinham uma relação boa, que a mãe era culpada daquilo tudo. Enfim, eles passaram por muita coisa bem pesada também. O pai dela, que já tinha alguns problemas com álcool, porque bebia demais à noite com os amigos, depois do sequestro ele acabou tendo problemas com o alcoolismo ainda maiores, e a família ficou totalmente desestruturada, porque aquilo abalou demais eles. A vida da Natascha no cativeiro era como de uma empregada. O Wolfgang obrigava ela a cortar os cabelos bem curtinhos, porque ele era obcecado por limpeza, e se ele visse um cabelo dela no chão, ele surtava e batia na menina até ela não conseguir nem andar. Ela chega a explicar isso no livro, e certa vez ela se recusou a fazer alguma coisa que ele tinha pedido, e ele bateu tanto nela, tanto, que ela não conseguia andar pra chegar até o quarto que ela ficava. Porque com o passar dos anos, ela foi podendo entrar em outros cômodos da casa. Um ano depois de já estar em cativeiro, Wolfgang deixou ela conhecer a sala da casa e também deixou ela conhecer a cozinha, porque ela começou a preparar as coisas pra ele e começou a limpar a casa também. E quase 2 anos depois de estar em cativeiro, ele obrigou ela a escolher outro nome, porque ele disse que Natascha já pertencia a ele e que ela precisava escolher outro nome pra ele poder chamar ela assim. E ela escolheu o nome de Bibiane, e foi assim que ele chamou ela até o sequestro acabar. Como a Natascha não tinha tantos amigos assim na infância, ela não tinha essa relação tão sólida, tão bem construída com a mãe, ela passava muito tempo assistindo na TV qualquer coisa. Ela assistia muito documentários sobre crimes, ela acabou sabendo bastante coisa sobre esse assunto quando ainda era muito nova, e ela contou que a primeira coisa que ela perguntou pro sequestrador, quando ainda tava na van indo pra casa dele, foi o número que ele calçava, porque ela pensou que talvez isso poderia ser útil depois. E ela chega a contar isso no livro, sobre a infância e o tempo
tempo que ela passava assistindo tanto séries quanto documentários. Existiram muitos erros da polícia mesmo nessa investigação do desaparecimento da Natasha. Uma menina alegou que viu ela sendo jogada numa van branca pelo Wolfgang por outro cara e chegaram sim a revistar a van do Wolfgang. Mas tem um porém antes de tudo isso. A polícia avisou os cidadãos que faria essa investigação. Ele viu no noticiário e acabou enchendo a van de concreto pra despistar qualquer coisa. Falou que passou a manhã inteira em casa, então a polícia falou, beleza, e foi embora. Eles nem ao menos pediram pra menina de 12 anos que foi testemunha do sequestro um retrato falado do Wolfgang. E anos depois, quando a Natasha já estava livre, a foto do Wolfgang ficou famosa no mundo inteiro. A menina que foi testemunha viu a foto e disse que imediatamente ela reconheceria e falaria se soubesse que era aquele cara, porque ela viu muito bem a feição dele, mas como não foi perguntado nada, ela tinha 12 anos, ela não sabia se ela tinha que falar isso ou não. O Wolfgang já tinha tudo tão planejado que aquele cubículo de 5 metros quadrados que a Natasha ficava era a prova de som, e o ar que entrava lá vinha diretamente de um ventilador que estava instalado no teto, lá passando pela garagem, e aí sim descia e finalmente chegava na cela que a Natasha ficava. Nesses 8 anos que ela foi mantida sequestrada, ela passou por diversos tipos de abuso. E no livro ela não chega e conta todos os detalhes possíveis, mas ela fala e descreve de uma forma que faz a gente conseguir já imaginar exatamente como é tudo. E eu entendo, e nunca seria o tipo de pessoa que fala que ela deveria ter explicado melhor no livro, porque imagina o quão difícil foi pra ela escrever tudo isso, gente, falar pro mundo inteiro o que ela passou. O Wolfgang, além de obrigar ela a limpar a casa todos os dias praticamente e sempre seminua, ele também obrigava ela a dormir junto com ele, e quando ela não queria dormir na mesma cama, ele amarrava ela, deixava ela algemada mesmo na cama e obrigava ela a ficar ali do lado dele simplesmente abraçando, e ela contou que achava isso muito estranho, mas no fim foi fazendo de propósito para que aquilo não desenvolvesse e ele se irritasse e acabasse estuprando ela. Ela tentou se matar 3 vezes durante os anos e não conseguiu em nenhuma vez, e aquilo tudo foi se tornando uma relação tão sólida na cabeça do Wolfgang que ele começou a levar ela para os lugares que ele ia. A primeira vez que ela saiu com ele foi para ir num supermercado e ele ameaçou de todas as formas possíveis e imagináveis ela, obviamente, né? Falou que se ela desse um passo em falso, ele atiraria na cabeça dela na mesma hora. Falou que não tinha nada a perder e ela sabia disso. E fez todo tipo de manipulação para que ela não conseguisse nem ao menos se mexer direito enquanto estava saindo com ele. Em certos momentos ela até pensou que seria melhor mesmo ficar lá no cativeiro do que sair com ele, porque pelo menos no cativeiro ela sabia que ela poderia olhar pro lado ou fazer qualquer coisa que não seria suspeito aos olhos dele. Uma coisa que nunca mudou durante todos os anos foi a forma que ele tratava ela fisicamente mesmo. Ele batia nela quase toda semana, principalmente quando ela se negava a fazer alguma coisa ou falava que estava muito cansada. Teve uma vez que ele simplesmente enfiou um canivete no joelho dela porque ela se recusou a fazer o que ele tinha pedido, e ela disse que tem a cicatriz até hoje daquilo, e essa é só mais uma, né, das infinitas cicatrizes que aquele tempo deixou nela. A situação de maior desespero nesse assunto ainda de ter saído junto com ela foi quando ele levou ela, um pouco antes dela fazer 18 anos, para uma estação de esqui. Certo momento, nessa estação de esqui, ela pediu pra ir no banheiro e ele ficou, obviamente, na porta esperando e falou todas as ameaças possíveis antes dela entrar. Tinha uma mulher no banheiro e a Natasha disse que tentava sorrir pra essa mulher da mesma forma que ela sorria nas fotos que provavelmente divulgaram dela quando ela era menor. Essa mulher não entendeu muito bem, ela sorriu de volta, mas foi isso. E a Natasha, desesperada, falou pra ela: eu sou Natasha Campucci, eu sou Natasha Campucci, você não me conhece. E a mulher simplesmente sorriu assim, educadamente, e saiu de lá. E aquilo foi um banho de água fria pra Natasha. Ela achava que as pessoas não se importavam mais, ou que nem ao menos sabiam mais quem ela era. E isso foi desesperador. Inclusive, anos depois, essa mulher do banheiro foram descobrir que era uma holandesa e ela não tinha entendido absolutamente nada do que a Natasha estava falando. Por isso ela só sorriu educadamente e saiu. No dia 23 de agosto de 2016, exatamente meio-dia e 50, a Natasha e o Wolfgang estavam limpando a van dele e ela estava passando aspirador dentro da van. Em certo momento, o Wolfgang recebeu uma ligação e pelo aspirador estar fazendo muito barulho e a Natasha ter percebido que ele estava se incomodando com aquele barulho, resolveu dar uns passos a mais e ficar um pouco mais longe da Natasha para conseguir falar com mais clareza. Nesse momento, a Natasha não pensou em mais nada. Ela deixou o aspirador ligado, largou ele e saiu correndo pro primeiro lugar que ela viu. Ela correu aproximadamente 200 metros, passou por um pessoal que tava andando, pediu ajuda pra eles, pelo amor de Deus, e ela pediu o celular desse pessoal pra ela ligar pra alguém desesperada, e eles simplesmente cumprimentaram ela e falaram que não tinham celular. Depois disso, ela correu um pouco mais e parou na casa de uma mulher idosa, chamou desesperadamente, falou que era a Natasha Campucci, que tava sequestrada, pelo amor de Deus, pra aquela mulher ajudar ela. O que a mulher fez foi pedir pra ela não se aproximar da porta, ficar na cerca e não pisar na grama, que ela ligaria para a polícia.
Meu Deus. A falta de empatia dessas pessoas me assustou absurdamente. Mas enfim, no dia 23 de agosto de 2006, exatamente meio-dia e 53, a Natasha Campusch conseguiu ser liberta desse pesadelo. Eu nem consigo arranjar a palavra pra descrever o que ela passou, o que foi isso na vida dela. A partir do momento que ela fugiu daquilo tudo, muita gente começou a especular. Como sempre, né, as pessoas achando que sabem das coisas. Começaram a criticar a própria Natasha quando ela contou que foi pra supermercado, pra loja de material de construção e até pra uma estação de esqui com ele, alegando que tinha como ela pedir ajuda, que ela poderia ter olhado pra qualquer um ou simplesmente gritado, que ele não ia ter tempo de matá-la se ela gritasse. Gente, qual é o problema de quem pensa assim, sabe? Ela era incapaz de acreditar em si mesma porque a manipulação que o agressor dela fez foi criada e cultivada por 8 anos e meio, por 3.096 dias. Então quando você vira e fala pra uma pessoa que tá nessa condição, que ela deveria ter buscado ajuda, que ela fez errado, você tá sendo um completo idiota, um completo ignorante de falar isso pra essa pessoa. Primeiro, porque ela não precisa ouvir isso de quem não tem nem ideia do que ela passou. Segundo, porque isso é simplesmente falta de pensar. Você só precisa pensar por 2 segundos que seja pra saber que é uma coisa extremamente insensível de se dizer. Os julgamentos triplicaram quando a mídia divulgou que a Natasha chorou por causa da morte do Wolfgang, porque o Wolfgang, quando ele viu que ela tinha fugido, ele procurou ela por tudo e não achou. Ele disse que a polícia nunca pegaria ele vivo, então ele se jogou na frente de um trem em movimento e morreu, óbvio, né? Quando avisaram a Natasha que ele tinha se matado, ela chorou muito e disse que estava extremamente sensibilizada com aquilo tudo, e aí as pessoas começaram a falar: ó, viu como ela gostava dele? Ela gostava de morar lá, ela odiava a mãe, ela se dava mal com o pai, então ela tava vivendo uma vida boa. As pessoas que viram ela disseram que ela tava feliz e blá blá blá. Meu Deus. Ela já contou isso em várias entrevistas e eu ainda admiro ela de realmente querer contar sobre isso, mas ela chorou na morte dele porque ela tava em estado de choque. Ela não tinha escrito livro nenhum ainda, ela não tinha parado pra pensar ainda no que foram aqueles 8 anos, então ela simplesmente sabia que o cara que tinha alimentado ela durante 8 anos tinha acabado de morrer. O que ela pensou foi que ela tinha perdido a pessoa que tava junto com ela, porque ela achava que os pais dela já não estavam mais nem aí. Ele implantou isso na cabeça dela e foi cultivando, foi semeando até ela realmente acreditar naquilo tudo. Apesar dela ser uma pessoa muito inteligente pra quem tinha só uma educação básica, ela não tinha como pensar muito fora da caixa, ou não tinha assim esse preparo psicológico todo. Gente, ela entrou no cativeiro quando tinha 10 anos de idade. Ela conta em diversas entrevistas que só se deu conta do horror que ela viveu quando ela escreveu o 3.096 dias, que antes disso ela não fazia ideia de como tinha sido péssimo, horrível mesmo pra qualquer ser humano. Lógico que ela já tinha uma noção de que as coisas estavam erradas, de que não era pra ela viver daquela forma, trancafiada, apanhando toda a vida, até não conseguir andar, até sentir a própria espinha. Como sempre, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários links, tanto de documentário quanto de entrevistas. Vocês sabem que eu gosto de deixar sempre outros pontos de vista disponíveis também, não só o meu, né? Então eu acho muito interessante, se for do interesse de vocês, acessem os links ali embaixo, que eles são muito, muito, muito complementares e muito bons. O que aconteceu com a Natasha depois de tudo isso? Muita gente voltou a criticar ela quando ela ganhou na justiça a casa que ela ficou por 8 anos de cativeiro. Aí falaram que ela queria guardar a memória do Wolfgang, não sei o que, mas ela simplesmente não queria que transformassem aquilo tudo num museu, em alguma coisa macabra ou em alguma coisa de superação, vamos dizer assim. Ela só escreveu o livro dela e ela vive com a renda do livro e também das entrevistas que ela dá sobre isso. E eu sei que vai ter gente pensando, tipo, ai, será que ela não tinha síndrome de Estocolmo, em que a vítima se apaixona pelo agressor, etc. Não. Inclusive, ela já falou sobre isso também e ela disse que acha extremamente ofensivo quem diz que o caso dela é um caso pra ser usado de exemplo da síndrome de Estocolmo. Não usem, por favor. Se a vítima tá pedindo, sejam sensatos e não usem isso contra ela ou o nome dela pra falar sobre isso. É extremamente desrespeitoso. Nesse livro aqui tem alguns detalhes poupados, assim, sobre o que o Wolfgang fazia com ela. Ela conta em alguns momentos do livro quantos socos ela recebeu, quantos pontapés, arranhões, mordidas, e isso é muito devastador, porque a gente consegue até, assim, sentir, sabe, um incômodo, uma coisa ruim lendo, porque a gente consegue imaginar como foi tudo aquilo pra ela. Ela era uma criança, sabe? E como sempre, pra quem quiser comprar o livro, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Tem um filme na Netflix que foi baseado no livro, que eu achei muito fiel, sim, mas eu ainda acho o livro bem superior, porque apesar de não ter detalhes sórdidos de tudo que aconteceu, tem a opinião da pessoa que sofreu com isso, sabe? Eu acho muito importante a gente colocar essa opinião aqui em primeiro lugar, antes de qualquer outra obra que tenha sido baseada no livro. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha acrescentado em alguma coisa na sua vida. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!